Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bem, eu vi aí um vídeo de que aparentemente os portugueses estão todos a emigrar e que, enfim, não há ninguém para trabalhar, dizem os donos do restaurante e tal, isto, aquilo e aquilo outro. Pois não é o meu entendimento, não é o meu entendimento. O que eu vejo, lá vem o professor com a conversa que os portugueses são calões. São calões. São. Muito. Como é que um povo com a nossa história, que fomos os maiores em tudo, até os cromos dos socialistas, têm grandes taxas. O Guterres, sim, era um aluno brilhante, não me surpreende, tinha chegado longe. O Costa, também bom aluno, também não me surpreende, tinha chegado longe. Quem tem cabeça académica, normalmente chega longe na vida, não é? Porque é inteligente, não é? Quer dizer, a universidade é a prova que os senhores dão à sociedade que têm cabeça para pensar, um bocadinho que seja, não é? Que têm boas notas, normalmente são inteligentes. Se têm excelentes notas, são muito inteligentes. O saber académico continua a ser o principal avaliador da vossa inteligência. Há pessoas brilhantes que são analfabetas. Então não há. Só que nunca mostraram porque onde ainda existe, isso vem da paideia, como é evidente, vem tudo da paideia. Porque é isso que eu estou a querer transmitir com a paideia. Se o nosso código de valores, que determinou os códigos de conduta da ciência, da filosofia e do direito, vem tudo da paideia, se isso está errado, e se os novos códigos de conduta estão certos. Códigos de conduta formados por quem? Pelo movimento woke, fundamentalmente, que tem interferido e muito no ponto de vista científico, filosófico e jurídico. E o desafio, o repto que eu lanço aqui aos senhores agora com estes vídeos é: comparem os dois, comparem o que é a paideia, que determina o códigos de valor e os códigos de valores e os códigos de conduta, do ponto de vista moral, fundamentalmente, mas também jurídico e também científico, claro, na civilização ocidental desde há 2000 anos, grosso modo, pelo menos, e os códigos de conduta que têm 10, 15 anos, desde que o movimento começou a ganhar muita força nas universidades e depois foi-se transbordando para a ciência, para a filosofia e para o direito. Com muita piada, o Peterson, que teve problemas muito similares com os meus, se bem que o Peterson estava mais exposto do que eu, e também foi alvo. Bem, um dia faço a analogia a 100%, mas é muito parecido a minha situação e a situação do Peterson. É muito parecido. São muito parecidas. São pessoas muito qualificadas que trabalham em determinadas áreas, que estão a ser muito incómodas em relação aos novos códigos de conduta. Só que são novos códigos de conduta não juridicamente validados. São códigos de conduta arbitrários que o movimento woke determinou e em que determinado tipo de regiões do globo pegam como se fosse a Bíblia. Pois, isso é perigosíssimo. E há um senhor, creio que no Parlamento ou no Senado canadiano, lhe perguntou: Sr. Professor, então, mas o Sr. Professor não é doutorado? Não tem um doutoramento? Foi isso que ele perguntou. E ele disse: Tenho. Então, e com esse grau de qualificações tem que ser reeducado, Porque uma das coisas foi que o Peter tinha que ser reeducado nas suas convicções científicas. Quando os senhores estão na Liga dos Campeões, quando estão a falar com pessoas que têm doutoramentos nas universidades com mais nomes sonantes do mundo, eu não sabia que a Universidade de Londres fabricava gente estúpida. Nem a Universidade Nova de Lisboa. Não sabia. O Gonçalo Alegre Ribeiro e o neto do Freud e a princesa e eu somos todos os totós. Porque os códigos de conduta do movimento woke estão absolutamente certos. Por isso é que eu sou mauzinho com os TTs SPs e com os piercings nas ratas, como eu sou mauzinho. Porquê? Porque são esses códigos de conduta, ao que parece, são absolutamente certos. E o macho alfa, papa umas gajas, é uma besta. Pois a paideia não diz nada disso. Nem a lei penal, nem a lei processo penal, nem a lei processo penal, nem a lei processual penal, nem a jurisprudência, nem a filosofia, nem a ciência, nem a arte, nem a religião.
e 85% do mundo é religioso, e a lei, graças a Deus, é a que determina a sanção às pessoas, não são códigos morais. A ciência não pode atropelar a lei. O que me foi feito foi um ilícito penal. Bem, foram vários ilícitos penais gravíssimos, não foi só um. O Peterson a mesma coisa, como é evidente, viram depois no que é que deu. Quando a moral tenta ultrapassar a lei e a ciência, está tudo estragado. Por isso é que eu não digo que os portugueses, coitadinhos, voltando ao assunto, estão todos a emigrar. Não emigram, são uma camada de calores, só querem a bola e comer e beber e fornicar. Nem fornicam nos dias de hoje, aquilo já está tudo avariado. Não culpabilizem os imigrantes, caros amigos. Não culpabilizem o movimento woke. Assumam as vossas responsabilidades. Autorresponsabilidade, como diz o professor Mitar Ribeiro em relação à direita. Vão ver o que é que a Paideia diz. Vamos para a Paideia, não tenho paciência nenhuma para falar. Coitadinhos dos portugueses. Coitadinhos o quê? Sempre fomos os maiores. Onde a gente se mete. Os imigrantes portugueses são sempre uns craques de primeira apanha, a não ser que haja criminosos a perseguir, que tentam destruir a vida. Eles até são pessoas muito boazinhas. Não é? Toda a vida fiquei desvanecido como as pessoas me tratam nos diversos países por onde fui andando. A maioria das pessoas, os seus são pessoas porreiras, a coisa flui. Obviamente que em trabalhos muito cansativos, que estão num registro de multinacionais, por exemplo, em que têm solicitações do mundo inteiro, num período em que o bicho parou o mundo, o stress é completamente avassalador, e se os senhores dominam várias áreas, então pior ainda, não é? Estão sempre a ser solicitados para tudo e mais alguma coisa. Entendem? Obviamente que o stress, a pessoa fica não meio burro como o Miguel Milhão diz, mas meio bruto, é normal. E se vai para o YouTube dizer uns disparados para limpar o stress, é um bandido. Eu não sei se os senhores estão a ver, o Paysanto fez a mesma coisa, aliás. E muitos outros. As pessoas vão para o YouTube num registro mais de entretenimento e de trocar ideias e de conversa de caserna e piadas parvas. Como é que o Trump falava com os seus confrades? Enfim, não é? Como é que o professor Ronaldo Dias falava com os seus confrades, não é? Quer dizer, e o professor Clemente Matos. E o professor Gossin, numa fartada de rima brasileira no Congresso, perguntaram ao professor Gossin: então, mas o Fernando Pessoa era esquizofrénico? E o professor Gossin: não era meu paciente. Enfim, mas nós somos todos umas bestas. Está bem, os códigos de conduta e os códigos morais do movimento é que conta. Pronto, está bem. Os seus é que mandam, eu faço a minha malinha e vou para o Sudeste Asiático. Pronto, acabou. À vontade. Filho, ficas tu com eles, pá, não te preocupes. Não te preocupes. Não te preocupes. Com os tubinhos e tal, a respirar-se, mas, enfim, por enquanto. Vamos para a ideia. E estou sempre a olhar para o telemóvel porque estou a fazer com o antigo. O novo não tinha descarregado ainda, eu pensava que já tinha descarregado. Porque está coberta a parte da bateria onde está, porque eu cubro. Foi isso que eu sempre, cubro a câmera, como sabem. Foi sempre que eu estranhei nas redes sociais, mas porquê que se escondem, porquê que não dão um nome? O nome até compreendia, pronto, a pessoa não quer estar exposta a 100%, mas nem a cara dava assim. Pois é, tudo pessoal que nunca está de boa fé, entendem? Se tem códigos de conduta e códigos morais tão sustentados, porquê é que estão sempre escondidos? Entendem? E depois, porquê é que cometem crimes como todos os outros? São moralistas que se tornam criminosos. É uma inquisição pura, é uma polícia política pura. É a política de hoje, completamente determinada pelo movimento woke. Eu aqui, a proposta que vos lanço é: os senhores sabem o que é que o movimento woke defende, vão saber o que é que a Paideia defende, e vão saber porque é que eu sou de direita. Eu sou de direita porque eu defendo os valores da Paideia, e a Paideia defende valores de direita, não defende valores de esquerda, defende valores quase de esquerda em algumas coisas, mas não de esquerda no sentido politológico do termo, que é a esquerda da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Esses. Estamos errados, podemos estar. Até o movimento woke ser eleito democraticamente, não lhes reconheço nenhuma autoridade moral para me corrigir a mim.
atendendo que eu estudei que nem um cão toda a vida, com o melhor que a sociedade universitária e outros afins produziu em termos europeus e outros afins. Se nós somos uns brutos, à vontade, gostava eu de saber quem é que é mais civilizado que nós. Gostava eu de saber, mas pronto, até pelas nossas colonizações, não é? Quando nós, aí eu concordo com a extrema-direita, por mais que me custe dizer, quando nós, as potências coloniais, estávamos em efetividade de funções nas colónias, como é que era aquilo? Qualquer um de nós, tanto os portugueses, como os ingleses, como os franceses, como os espanhóis, os holandeses e por aí adiante. Deixámos de lá estar, vão ver agora como é que está a Jamaica, como é que está a Angola, como é que está a Indochina, como antigamente se chamava, e por aí adiante. Bem, os para a tese, não tenho muito a dizer, os senhores. Estou aqui para estudar em voz alta, o livro do professor Figueiredo Dias já está a caminho, é isso que me importa. Os dois livros, Doutrina Geral do Crime e as consequências jurídicas do crime. As consequências jurídicas do crime não é nova versão, mas a Doutrina Geral do Crime é a terceira edição, que tem lá a professora Maria João Tunes também como autora. Aliás, tenho aqui, isto é que são os meus brinquedos, os meus livros. E se gosto de meninas, o que é que os senhores têm a ver com isso? Faz de mim uma pessoa não de bem, porque devia ser um padre. O Freud falava muito disso. Não, os psicanalistas, qualquer clínico de saúde mental, não é um padre. Houve, da parte do movimento woke, uma enorme loucura, e há uma enorme loucura em relação à expectativa que tem em relação aos profissionais de saúde mental e até aos filósofos. Temos que ser padres. O pessoal do movimento woke pode fazer o que quer do ponto de vista da sexualidade. O homem heterossexual branco é que tem que ser um padre, porque a liberdade sexual que nunca foi permitida ao pessoal do movimento woke, agora só eles é que a querem ter. O homem heterossexual branco tem que ser um padre. Esses são os novos códigos de conduta. A tal reeducação do Peterson, e o Peterson diz: é? Pronto, é só para saber. O Peterson não é bom vivan com o feminino, não é homem da noite. Pessoa mal dizer homem da noite. Pouco. O Freud era homem da noite, era fresco, lá com o André Chalamet, com a Maria Bonaparte, era capaz de ser um bocado fresco, mas eram homens do século XIX para XX. O Carl Gustav Jung era muito fresco. Hoje em dia, a maior parte dos psicanalistas continuam a ser muito industriosos na sexualidade, mas não são libertinos. Ladram muito como eu, mas mordem pouco, entendem? Nós não somos libertinos, nem somos liberais nos costumes. Eu digo que sou liberal nos costumes, liberal na economia e conservador nos costumes. Nem somos muito conservador nos costumes, somos tradicionais nos costumes, mas pouco, comparativamente com os dois extremos da equação. Comparativamente com a extrema-esquerda e com a extrema-direita, nós somos muito moderados, porque não somos religiosos, entendem? Nem somos fanáticos, filhos bastardos do comunismo. Estão a ver? O psicanalista é metade filósofo, metade médico. Estão a ver? Sempre foi assim. A psicanálise está entre a filosofia e a medicina. A psicologia também, mas muito mais a psicanálise. Pela influência imensa dos psiquiatras sempre na psicanálise, porque todos os grandes psicanalistas, já vos disse aqui várias vezes, eram psiquiatras. Bom, vamos para a ideia e depois para os códigos, para a tese e para os códigos. Ficámos ainda no prólogo, como sabem, porque senão os vídeos ficam muito longos, cada dia vai diminuindo os subscritores, está terrível, menos 3, menos 4, menos 5, não é grandes, mas eu assim fico todo contente. Ainda bem que o povo me detesta, graças a Deus, não é falta de trabalho, não querem trabalhar, nunca quiseram. Tínhamos ficado no Ésquilio, agora vamos para o segundo grande tragediógrafo. Isto é a ideia, a formação do homem grego, o código de valores da direita desde o início da humanidade até hoje. Se o pessoal de esquerda também gosta disto, há muitos sim. O professor Pedro Luz adorava a ideia, não sei se ele era de esquerda, mas gostava muito do Mário Soares. Eu creio que o professor Pedro Luz era metade de esquerda, metade de direita, estilo eu.
O homem trágico de Sófocles, Sófocles, Ésquilo e Eurípides, os três grandes tragediógrafos, como eu já vos disse no outro vídeo. Tragediógrafos, descritores da tragédia, tragediógrafo, grafia significa descrição, ok? Caligrafia, tragediografia, por aí adiante. Caracteres em Sófocles, formação do homem no tempo de Sófocles, conceito de medida, o Sófocles é o homem do complexo Édipo, conceito de medida, Antígona, como sempre, tragédia e conhecimento. Os sofistas, cá estamos, o Protágoras e companhia, o Gorgias e companhia. Grandes debates que eu tive com o professor Michel Renaud acerca dos sofistas. A sofística como fenómeno da história da educação, arete e educação, voltamos à arete, ideal humano da polis, Estado e educação, arete política sofística, os sofistas na filosofia e ciência gregas, os sofistas fundamentam a paideia, origem da pedagogia e do ideal da cultura. Esta é muito importante, a origem da pedagogia e do ideal da cultura. Eu não tenho problema com o movimento woke, tome conta, hein? Não tem problema, desde que sejam eleitos, são estes os novos códigos de conduta que determinam tanto a lei, a ciência como a filosofia. A religião não acredito. Tudo bem, pronto, eu sou tubarão branco, adapto-me, pronto, se é assim agora, mas só aceito se forem eleitos, porque eu vivo em democracias. Estão a entender? Eu tenho ficado tão ferido. Não. Nas democracias os senhores têm que cumprir a lei. Não pode ser moralismos, modas moralistas que determinam o comportamento de pessoas individuais, de profissionais, de académicos, seja do que for. E é isso que os países progressistas agora estão a fazer. São modas moralistas. O movimento woke é uma moda moralista. Isto é os Bros, não é o Vivaldi. Lembram-se dos Bros? Não quer ser mauzinho com a ressonância semântica. Os Bros, a Madonna, não são o Vivaldi, nem o Beethoven, nem o Mozart, ok? O Vivaldi, o Beethoven e o Mozart são a paideia. O movimento woke é uma Madonna, quer dizer, sim, faz umas coisinhas, tem sucesso um tempinho, depois ninguém se lembra nunca mais, não é? A paideia tem sido, juntamente com a Bíblia, só que a Bíblia do ponto de vista religioso, a paideia do ponto de vista filosófico, a paideia é a compilação dos valores que determinaram a lei, a filosofia e a ciência nos últimos 2000 anos. Em todo o mundo, fundamentalmente no mundo ocidental, mas também muito no mundo árabe, porque o Avicena e o Ivo Reis traduziram o Aristóteles para árabe. E então o Aristóteles também teve uma grande importância no mundo árabe, não tanto como no mundo ocidental. Os sofistas e a consciência cultural grega, a origem da pedagogia e o ideal de cultura. E o ideal de cultura, qual é o nosso ideal de cultura? É a cultura das tribos ou é a cultura da Grécia Antiga? Só para saber. É a cultura das tribos. À vontade. São vocês que mandam. Mas foram eleitos para mandar. É que, segundo o que saber, a cultura das tribos não foi eleita para mandar. Aliás, há um grande problema nesse campo. Segundo o que saber, parece que é o bruto do colonizador que ainda manda. Sabe eu? Não sei. Se calhar estou distraído. Os sofistas e a consciência cultural grega. Conceito de natureza humana. Protágoras, voltamos sempre ao mesmo. O Protágoras é o tal que dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Das coisas que são e das coisas que não são. Claro que as feministas vão dizer: não é o homem, é o ser humano. O Protágoras disse que era o homem. Pá, desculpem lá, pronto. O homem também faz algumas coisas boas. Sofistas e conceito de cultura. Trivium e quadrivium. Atitude social perante a ciência. Vejam bem a expressão. Atitude social perante a ciência. As pessoas estão a ver a sofisticação da paideia. Onde é que as pessoas estão a ver um movimento woke com esta sofisticação? E vem-nos ensinar a nós comportamentos morais, códigos de conduta. Está bem. Sim, senhor. Tens que ser eleito primeiro, filho. És eleito e depois implementas os teus códigos de valores. Mas vamos a ver se pega, porque estes valores pegam há 2000 anos. No mundo mais civilizado que alguma vez até hoje foi produzido, que é o mundo ocidental. Ok? A crise, fundamentalmente, o registro era o americano. Os Estados Unidos, né? E a Europa. A Europa, obviamente, onde é a fonte disto tudo. Né?
A crise do Estado e a educação, a oposição entre natureza e a lei, esta é muito boa. E logo a seguir a que eu mais gosto de todas, a lei do mais forte, Calicles, conceito de natureza humana e cosmopolitismo, relativização da lei, está dentro da secção a crise do Estado e a educação. E esta não, e esta não. E só para concluir o último transgeógrafo, Eurípides e o seu tempo, que é o último transgeógrafo, como sabem, Sófocles, acho que li Eurípides, o das bacantes. Guerra e transformação dos valores, voltamos sempre ao mesmo, rústico e urbano. Então, lembra-se quando o Presidente da República chamou ao seu Primeiro-Ministro rural, vem daqui, desacralização do mito, Medeia, Orestes, do Ésquilo, claro, retórica e poesia em Eurípides, Eurípides racionalista, Eurípides crítico, Eurípides lírico e Eurípides psicólogo, Atique em Eurípides. A verdadeira psicologia estava aqui. Depois vamos para Aristófanes, não Aristóteles, que era um grande crítico, uma espécie de Ricardo Pereira da atividade clássica. Ficamos por aqui na paideia e vamos para... É paideia, não é paideia. Isso é outra secção. Isso é outra secção que legítima. Pá, pronto, cada um sabe de si. Já estou farto de dizer que ninguém tem nada a ver com a vida privada das pessoas. Mas têm que aplicar aos outros a moral que aplicam eles próprios. Está bem? Se vocês podem fazer a vossa vida sem problemas com os outros, também têm que permitir aos outros fazerem a vida deles. Não. Nós fomos oprimidos, como tal, nós temos agora os direitos todos. Vão levar com os André Venturas todos com uma pinta, porque depois a extrema-direita e a direita securitária come os vivos, como sempre foi. Eu estou aqui para ver se chegam os dois a um meio termo. Não me parece. À vontade, o problema é vosso, não é meu. O tubarão branco está há 400 milhões de anos aqui e vai estar mais 400 milhões. Vos garanto. Ora, tínhamos ficado, como sabem, na questão normativa da culpa, e eu tinha-vos dito que o professor Figueiredo Dias, e muito bem, deixa cá ver onde é que eu fiquei, que eu estou no outro telemóvel. Tem que estar sempre de um lado para o outro. Tínhamos ficado no professor Figueiredo Dias a defender a concepção normativa de culpa jurídico-penal em relação à sua filiação à existência alemã, não à existência francesa, não é? Existência alemã, que é obviamente o Heidegger. Se o Heidegger aceitava que era existencialista, não, porque ele detestava o Sartre era comuna, e então é existencialista, não sou. O Sartre era o pai do existencialismo, mas era um bocadinho, no sentido germânico do termo. Tínhamos chegado aqui, como sabem, por isso, continuando, ficado na influência da existência alemã. A minha tese da etonal, como sabem, é a versão em português. Assume então como ponto de partida de toda a sua construção do conceito de culpa jurídico-penal a ideia de, vou citar, culpa no existir enquanto culpa do homem. Esta é a concepção normativa de culpa do nosso Código Penal e de boa parte dos códigos penais mais desenvolvidos no mundo inteiro, que também vão muito ao professor Figueiredo Dias, feitos por ele, Macau e Moçambique. Okay? Culpa no existir enquanto culpa do homem na decisão ou na afirmação da sua própria essência. Por isso é que eu fiquei maluco com as críticas. Eu digo, mas é assim como está a funcionar nos dias de hoje. Está errado. Pronto, então mandas tu. Na decisão ou na afirmação da sua própria essência, afirmando-se então como culpa existencial, essencial ou ética e obtida a determinação do que seja materialmente
como se abre em leque uma plurisignificatividade correspondente aos diferentes níveis em que o homem é chamado a responder. Há pessoas que escrevem difícil, isto é o professor Frigadias, não sou eu. Frigadias, Liberdade Cooperativa, primeira edição, 1976, páginas 183, 184. Para concluir, um desses significados relevantes de uma ideia de culpa existencial e como sua pura decorrência será a própria culpa jurídica ou jurídica ou penal, enquanto modalidade de culpa existencial não deverá radicar como a chamada culpa ontológica. Vejam bem, eu estou a explicar ao professor Frigadias. Enquanto modalidade de culpa existencial é uma culpa existencial, a existência da pessoa não é o ser da pessoa, não deverá radicar com a chamada culpa ontológica. A pessoa não nasceu mal, fez-se mal, é uma culpa existencial, não é uma culpa ontológica. No ser fundamental e fundante, mas antes no fáctico existir do homem e, portanto, também no seu comportamento. Não se pode colocar as pessoas na cadeia durante anos de desafio quando foi a sociedade que o estragou. O Rousseau aí tem uma certa razão. Entendem? A não ser que os senhores acham que 2000 anos de evolução de pensamento jurídico, filosófico e científico está errado. Podem juntar-se às fileiras do movimento woke. À vontade, ou da extrema-direita ou da extrema-esquerda, que é mais ou menos a mesma merda, o cheiro é que é diferente, não é? Como já perceberam. Há muito tempo. Apesar de eles gostarem de mim, unem forças contra mim porque eu sou uma voz muito incómoda. Pois, porque eu tenho bagagem para eles de fio a pavio e até cabedal para eles de fio a pavio. Não sabem nem o que é que vão fazer a mim, a não ser irem atacar pessoas de idade e raparigas inocentes. Sim, senhor. Tubarão branco, cá está. Para concluir, enquanto particular perspectiva de culpa ética existencial, também a culpa jurídico-penal se afirmará como culpa do homem na decisão ou na afirmação da sua própria essência, sendo tal como a geral culpa não existir, uma culpa essencial. A existência precede a essência, dizia Jean Paul Sartre, a essência precede a existência, dizia São Tomás de Aquino. Está aqui a questão. Uma culpa essencial, um juízo de sensibilidade pelo modo como um homem se decide na sua essência, porquanto afirmar a sua essência ou decidir a sua conformação essencial, o seu ser, do seu ser e do seu sentido, é decidir ao mesmo passo, do mesmo respectivo, da ordenação conjunta do ser. Isto são palavras minhas, ficamos por aqui, já perceberam porque é que os homens ficaram um bocado os olhos, né? Ih, pá, isto é bruto mesmo. Pois. É a vida, se pode ter tudo, né? Vamos para comentário do Código de Processo Penal, volume 1, para ver se a gente começa a avançar, não é? Tínhamos ficado na introdução à quarta edição, nas leis que alteraram. O Decreto-Lei número 227/2009 de 14 de 9, que altera o Decreto-Lei número 190/2003 de 22 de 8, relativo ao regime de proteção das testemunhas. A Lei número 109/2009 de 15 de 9, que aprova a Lei de Cibercrime. Há muito cibercrime nas redes sociais. Muito. A Lei número 112/2009 de 16 de setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência de suas vítimas. A Lei número 113/2009 de 17 de setembro, que estabelece medidas de proteção de menores. A Lei número 114/2009 de 22 de setembro, que altera a Lei número 15/98 de 18 de 8, adotando o regime de identificação criminal à responsabilidade penal das pessoas coletivas, nomeadamente as empresas. Ficamos por aqui, na introdução à quarta edição. Em relação ao código, ao articulado da lei, tínhamos ficado, como sabem, no artigo 127, que tem muitas notas, porque é a livre apreciação de prova, é o professor Pinto Albuquerque a ensinar aos seus colegas juízes como é que se aprecia a prova e julgamento. Mas as redes sociais, isto é mulher que sabe. Isto é uma esquerda. Se eles é que sabem, não é que sabem. A gente só está aqui para levar no orelho. Peço desculpa, não se pode falar assim. Nas ações fora do processo, tínhamos ficado na nota 21 do artigo 127 do Código de Processo Penal, livre apreciação de prova, declarações, isto é ações fora do processo, declarações públicas de altas figuras políticas do Estado, afirmando a culpa do arguido num processo pendente. As altas figuras políticas do Estado, afirmando a culpa do arguido num processo pendente, acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Budkambiensius versus Lituânia,
26 de março de 2002, quando altas figuras do Estado dizem que os imigrantes, isto e aquilo e aquilo outro, são culpados, ou são o que quer que seja, e eles são arguidos num processo pendente, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos diz que isso é ilícito. Não sei se eu estou a ver a paciência que eu não tenho para falar aqui com os senhores. Quando os senhores acham que falasse assim dos imigrantes, coitados, estão aí para trabalhar, a esmagadora maioria, se são altas figuras do Estado, já há jurisprudência nesse aspecto. Não podem dizê-lo. Mas pronto, os senhores é que sabem, não é? Ih, Jesus. A afirmação do juiz na sua convicção na possível condenação ou absolvação parcial do arguido e da sua surpresa pelo facto do arguido continuar a sustentar a sua inocência. Acordo do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Lavens versus Letónia, de 28 de 12 de 2002. Nem um juiz pode dizer isso. De ficar surpreendido por o arguido continuar a sustentar a sua inocência depois de uma possível condenação ou absolvição parcial. Não. Nem o juiz pode fazer isso. Ou condena ou absolve. Entendem? Como é evidente, não é? O professor Pital porque está uma tareia. Porquê? Porque chegou ao topo, não há mais que isto. É juiz constante, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, não há mais nada, não há superior a isto. Quer dizer, os tribunais internacionais não têm, em termos de direitos humanos, não há superior a isto. Quer dizer, acabou ali. É superior ao Tribunal Constitucional, não é? Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E é superior ao Tribunal Penal Internacional, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Não há o tribunal que mais defende os valores, e lá está, civilizacionais, como é evidente, em termos de lei, obviamente. Para concluir, sim, ficamos por aqui, já chega. Vamos para o Código Penal. Coitadinho, é sempre tão maltratado. Eu boto mais na paideia, como me apetece. Vamos aqui à letra da lei. Ainda estamos no artigo 71, que é a determinação da medida da pena, como sabem, artigo 71 do Código Penal, quando tenta que os seus vão para a cadeia. Para concluirmos, nota 22, tratando-se do concurso de reincidência de uma circunstância modificativa atenuante, deve funcionar primeiro aquela e só depois esta. Também assim Maria João Antunes, 2010-A, 27, mas contra Helena Suzano, como o professor Pintal Pequeno Costa, da minha colega. Eu já vos disse isto aqui ontem, mas para continuar, para dar-vos o contexto. Helena Suzano, 2012, 110, bem como a primeira autora que mudou de opinião em escrito posterior, 2018, 42. André Lamas Leite, 2022, 57. A nota 23. Em tempos, a jurisprudência orientou-se no sentido da média da pena indicar a pena a partir do qual se deviam funcionar as circunstâncias agravantes e atenuantes, em favor Cavaleiro de Ferreira 198904, mas contra Figueiredo Dias 1993-210. O professor Figueiredo Dias discordou do professor Cavaleiro de Ferreira, e bem, na minha perspectiva, dos poucos erros que o professor Cavaleiro de Ferreira alguma vez fez em relação à dogmática. O Ministro de Justiça de Salazar, quando me boufou, foi para Tarrafal. Tenho um enorme respeito pelo professor Cavaleiro de Ferreira. Era uma pessoa que estava a cumprir as suas funções. Não era assassino, não era maluco, não era, enfim, torcionário da PIDE. É essa a minha diferença com os senhores. É essa a minha grande diferença com os senhores. Se é que me faço entender. Os senhores estão numa lógica de ódio puro e duro pelas maldades que lhes foram feitas no passado, seja a extrema-direita, seja a extrema-esquerda, seja o movimento woke, seja o que for. Eu digo a mim próprio, pronto, é o passado, vamos em frente, para a frente é que é o caminho. Não, os senhores estão sempre obcecados com punir pessoas que não vos fizeram mal nenhum, que não conhecem de lado nenhum. O que é que eu quero dizer com isto? São malucos. São completamente malucos. Pessoas que fazem isso são completamente malucos. Do ponto de vista psiquiátrico, alguns. Do ponto de vista criminal, a maioria. Sim, é o que eu vejo. E pronto, é o que os senhores é que sabem da vossa vida. Ficamos por aqui, no nota 23 do Código Penal. E bom fim de semana. Amanhã temos live. Um abraço, muito obrigado.